Santo Agostinho nos ajudou a entender que a graça de Deus nos precede em tudo. Até para que o meu coração se sinta arrependido, ele já precisa estar sob o influxo da graça. Aprendendo assim, interessante para a nossa vida mística, que é fazer uma leitura de tudo aquilo que nós vivemos, seja bom, seja ruim, como graça de Deus na nossa vida. Deus queira o nosso sofrimento? Não. Que Deus faça questão dos nossos desastres humanos? Não. Se nós acreditássemos que Deus quer o desastre humano, nós mesmos sem perceber, estaríamos atribuindo a Ele uma dimensão que nega a sua essência. Onde há amor, não há o desejo do desastre. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem. Você ama com amor limitado. O seu amor é marcado pelo pecado, não tem como. Todo amor humano é essencialmente limitado. Quando eu, com o meu amor limitado, sou incapaz de desejar o mal a um filho meu, a não ser que você tenha um distúrbio ou tenha um problema grave com seu filho e, de repente, o amor foi permeado pelo ódio. Isso acontece. Pais e mães não estão livres de odiarem seus filhos. O ódio também acontece entre pessoas que se amam. Eu digo sempre por onde eu vou. Basta um descuido no cuidado com o vínculo, né? E nós podemos sim perder o amor e entrar dentro de uma seara de ódio, de disputa. Mas salvaguardando as situações que são exceções. Porque, na grande maioria, o que nós encontramos são pais e mães desejando o melhor para os seus filhos. Se nós que somos marcados pelo pecado original somos capazes de desejar o bem, muito mais Deus, que é puro amor. Então, quando nós equivocadamente atribuímos a Deus as desgraças humanas, sem perceber que o fazemos, nós estamos negando a sua essência. Deus não quer a desgraça humana. Mas você poderia perguntar, mas então por que o mal acontece? Porque nós o promovemos, porque nós não somos capazes de barrar. Da mesma forma como você é capaz de promover o bem e você é capaz disso, você também é capaz de promover o mal. Todos nós, por mais santos que sejamos, se a gente descuida, se a gente não presta atenção nas nossas intenções, nós somos sim capazes de promover o mal. É por isso, minha gente, que é muita honestidade espiritual e intelectual para que a gente possa sondar profundamente as nossas intenções. E não é sem motivo que a evolução espiritual passa pelo autoconhecimento e pela capacidade que nós temos de reconhecer o que em nós ainda é falho. Não que você vá se livrar disso ao longo da vida, não. Mas você pode minimizar. À medida que Deus cresce em nós, a bondade vai tomando o espaço e nós vamos ficando bons naturalmente. É tão interessante perceber isso quando você encontra uma pessoa de busca espiritual honesta, uma religiosidade bem vivida, sem hipocrisia, porque às vezes a religião esconde muita hipocrisia, né? Ela é passada por muita hipocrisia. Mas, quando nós somos honestos na nossa experiência religiosa, e essa experiência religiosa se torna vida espiritual, a primeira coisa que a gente percebe é que você vai deixando de ter necessidade do mal. Às vezes o mal é uma necessidade em nós. Nós queremos nos vingar de quem nos machucou. Nós temos necessidade de falar mal por inveja, Ainda nesta semana, eu estava conversando com uma amiga e eu dizia para ela, olha, enquanto você tiver necessidade de revidar o mal que aquela pessoa fez com você, você não está curada. Quando é que você vai se sentir curada? Quando ficar indiferente àquele mal. Você tirá-la da sua vida porque às vezes é importante. Há pessoas que você chega à conclusão de que elas não podem participar mais da sua intimidade. Não faz bem a você, não faz bem a ela a convivência. Então não é nenhum problema você, por uma honestidade espiritual e intelectual, retirar aquela pessoa da sua vida. Não é que você vai deixar de gostar dela. Não é que você vá desejar mal, não. Mas quando é que você vai se sentir curada em relação àquela pessoa que você distanciou? Quando você não tiver mais necessidade de falar mal dela. Enquanto você tiver o ímpeto de falar mal daquela pessoa, é porque ela ainda está incomodando você. Você não está suficientemente curada para ficar indiferente ao que aquela pessoa fez a você. Eu tenho uma graça que eu agradeço muito a Deus diariamente. Eu não guardo rancor. Eu sou decidido, é diferente. Digamos que eu tivesse tido no passado um desentendimento com um amigo.
Uns 2, 3 anos depois, se alguém me perguntar, eu não sei qual foi o motivo do desentendimento. Eu não tenho facilidade de guardar o mal que o outro me fez. Eu até sei que nós já tivemos um desentendimento no passado, mas eu não lembro o motivo. Existem relacionamentos que foram mais dolorosos. Você vai saber exatamente o que aconteceu. Mas, porque você não tem necessidade de ficar fazendo memória daquilo, a memória vai esquecendo o motivo do desentendimento. Então, manter a pessoa à distância e não recordar mais o que ela fez é absolutamente saudável para a vida espiritual da gente. Viver no influxo da graça é isso. Quando Agostinho dizia que até para eu me sentir arrependido de um pecado, eu preciso estar sob o influxo da graça, é sobre isso que ele está falando. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Então eu entendo. Deus não é capaz de querer o mal. Eu também não sou capaz, se assim eu quiser, se para isso eu evoluir. Porque é interessante, minha gente. Às vezes nós queremos ser cristãos e continuar com os nossos ódios e rancores como sempre foram. Não pode. A conversão vai justamente mexer naquilo que em nós é mais difícil. E nós não mexemos sozinhos. Se eu acreditar que, por mim mesmo, eu sou capaz de perdoar alguém, eu estou entrando dentro de algumas heresias cristãs que foram importantes para a gente entender o verdadeiro sentido da graça de Deus. Pelágio, por exemplo, foi um homem que acreditou que ele, por ele mesmo, com os próprios recursos, com a própria força, seria capaz de se salvar com o bem que ele fizesse. Só que Pelágio desconsiderou que para fazer o bem, ele já precisa ter a graça de Deus agindo no coração dele, senão ele não é capaz de fazer. Eu, por mim mesmo, sabe qual é a caridade que eu sou capaz de fazer sem o auxílio de Deus? Aquela caridade que depois eu vou querer reconhecimento, como está na moda hoje. A pessoa vai fazer o bem a alguém e leva 3, 4 pessoas filmando. É o que nós nos tornamos hoje. Pode observar. A sociedade filma tudo, tudo está sendo filmado. É um desconforto terrível. Às vezes eu desço de um ônibus com aquela cara toda amassada de quem viajou 18 horas. Chego lá, tem 5, 6 pessoas na porta do hotel, filmando você como se fosse um mico de exposição. As pessoas filmam a caridade que fazem e postam isso, porque acreditam que o bem precisa ser noticiado. Foi Jesus quem disse: o que o seu braço direito faz, o esquerdo não precisa ficar sabendo. Quando você faz o bem com necessidade de filmar, postar e mostrar para os outros, você está fazendo a caridade com seus recursos. Quando você faz a caridade e não precisa contar a ninguém que o fez, você está fazendo a caridade que Deus moveu o seu coração a fazer. Percebe a diferença? Quando eu faço o bem somente com os recursos humanos, eu preciso publicar e ter reconhecimento dos outros. E se eu não tiver o reconhecimento dos outros, eu fico frustrado. Eu vou ficar olhando o tempo todo quantas visualizações a minha caridade gerou, o quanto de engajamento a minha bondade gerou e o quanto de comentários positivos o meu gesto de amor despertou. Eu estou colhendo o recurso humano. Quando eu não tenho necessidade de contar que fiz, estou recolhendo o bem espiritual. Eu estou crescendo como pessoa. E hoje, o discurso que justifica o excesso de publicação da caridade, inclusive expondo de maneira muito cruel o pobre que recebe, é: nós precisamos mostrar que o bem está acontecendo. Eu discordo. Mesmo do ponto de vista cristão, isso não se justifica. O bem vai repercutir por ele mesmo. Eu não preciso fazer propaganda da bondade. A bondade, onde ela acontece, gera uma propaganda. Mas não sou eu quem tem que fazer propaganda do bem que faço, da caridade que realizo. Se eu mostro a caridade que estou fazendo, de alguma forma eu estou me expondo frágil do ponto de vista espiritual, porque eu preciso daquilo. Ainda ontem, um amigo que está na África fazendo uma obra me disse: a situação lá está feia, voltamos a ter fome nos lugares que nós ajudamos. Encontramos pessoas em situações de absoluta vulnerabilidade porque estão passando fome. Aí é a hora de nós fazermos o quê? A divulgação da necessidade. Você pode saber disso, que tem aí a sua mesa farta, que de repente pode contribuir com R$2 por mês, R$5 por mês, R$10 por mês. Não.
Sei qual é a sua possibilidade. Porque para Deus, não importa se foram 10 centavos ou se foi 1 milhão de reais. Não importa. Ou você acha que Deus fica contabilizando quanto a gente dá? Deus vai saber se aquilo que você deu é de fato o que você pode dar. Nós precisamos fazer propaganda da necessidade do bem. Isso sim, isso é cristão. Você usar da sua visibilidade. Já que neste tempo há tanta futilidade sendo mostrada, é impressionante como os nossos influenciadores hoje ganham milhões de seguidores por mês vendendo o tal dos jogos. É um absurdo. Foi endividamento do brasileiro. Chegou-se à conclusão de que pessoas que recebem algum benefício do governo estão gastando com jogos de aposta, porque acreditam que vão multiplicar aquele valor para melhorar a vida. Influenciadores, pessoas sustentadas por você, que ganham audiência com o seu clique. Porque nós estamos assim, nós estamos fúteis, dando espaço a pessoas fúteis que enriquecem assustadoramente, divulgando o crime. É um crime você expor uma pessoa vulnerável a um jogo que pode arrancar dela o que ela não tem. É no mínimo antiético. Ah, mas é permitido. Mas nem tudo o que é permitido nos convém. É assim. Nós estamos na época dos influenciadores. Influenciam em quê? Positivamente, negativamente. Uma vez eu falei, em que mundo você vive? O mundo está fútil, muito fútil. Nós seguimos a influenciadora tal, que vende maquiagem, que ensina a pentear o cabelo, que mostra todas as viagens que faz, que conta uma mentira o tempo todo para parecer interessante. Porque nós sabemos que rede social é isso. É um verniz, o tempo todo sendo colocado. E aí nós seguimos essas pessoas. Damos engajamentos a elas, dando engajamentos a elas. Quando, na verdade, aquilo que de fato poderia acrescentar à nossa vida, nós nem vemos. Porque o algoritmo não vai entregar a você aquilo que você não procura. Se você deixa postar para ver ou colocar para ver, não. Tô dizendo que não possa ver isso, minha gente. Um tutorial de maquiagem, isso. O que eu tô dizendo é que a nossa vida não pode ser só isso. Nós precisamos qualificar o que a gente vê. Aí eu dizia lá no post, o mundo é aquele que você vê, que você escolhe sentir, é aquele que você escolhe ouvir, aquele que você escolhe prestar atenção. Há muitas coisas boas acontecendo. Você presta atenção. Claro que a maioria não presta, porque nós estamos prestando atenção nos influenciadores fúteis, dançando suas dancinhas idiotizadas, porque é impressionante como isso hoje tomou conta de nós. É impressionante como pessoas estão se sujeitando a viver um processo degradante que infantiliza. Sim, ou você acha que as redes sociais estão promovendo o quê? Na sua grande maioria, promovem a infantilização eterna dos seus filhos, porque eles passam o dia inteiro aprendendo a última dancinha do TikTok. Sim, é isso que o mundo se tornou. Infelizmente, é isso que o mundo está se tornando, porque a futilidade chega, nós damos visibilidade a ela, ela cresce. Rede social funciona assim. Se você tem o hábito de entrar num perfil católico que você gosta todo santo dia para ver o que aconteceu lá, o algoritmo vai entregá-lo para você. Se você visualizar lá os últimos vídeos, os últimos posts de um perfil cristão, é claro que o algoritmo vai entender que aquele assunto interessa a você. Se você vai ver futilidade o tempo todo, o algoritmo não vai entregar outra coisa para você. Inclusive, é uma boa forma de você pensar em que mundo você está vivendo. É só você prestar atenção no que o algoritmo está entregando, porque o algoritmo, gente, das redes sociais tem uma inteligência. Ele escuta o que você fala, dá-nos uma impressão até que ele escuta o que a gente pensa. Ele vai entregar a você aquilo que ele sabe que você busca. Cuidado! Aquilo que você está buscando é o mundo em que você está vivendo. Aquilo que hoje você buscou nas suas redes sociais é o mundo em que você escolheu viver. Escolhe um mundo melhor. Escolhe um mundo que eleve o seu coração. Escolha um mundo que eleve a sua alma, você merece. Se você viu notícias ruins o dia inteiro, é claro que você vai dormir mal. Se você viu notícias de guerra o dia inteiro, claro que você vai dormir mal. Se você buscou espiritualidade, se você buscou coisas engraçadas, bom humor, se você buscou coisas bonitas,
Gente cantando bonito tá cheio. Rede social tá cheio de gente cantando. A alma precisa disso. Tem tanta gente bonita fazendo coisas bonitas na rede social. Gente bonita, não tô falando fisicamente não, viu? Bonita de alma. É a beleza que nos interessa. Busque coisas boas. Busque viver num mundo melhor. Você merece. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.